que está destruindo a juventude no mundo inteiro, um monstro que exige um combate imediato e que as pessoas estão, eu sinto que as autoridades estão perdidas, não sabem o que fazer para combater, que é a epidemia do crack. Tem uma revista britânica que diz que o Brasil tem a maior população de dependentes de crack do mundo. Isso é uma tragédia. E é sobre isso que eu quero conversar agora com o Dr. José Leão de Carvalho Júnior, que é médico psiquiatra, e vai falar para a gente a respeito dessa epidemia. Doutor José, boa tarde. Como vai você? Tudo bem? Boa tarde, Mara. É um prazer falar com você. Muito obrigada por atender o nosso pedido de entrevista, viu? É isso, prazer é meu. Às ordens. Doutor José Leão, me diga, essa epidemia do crack é realmente uma coisa assustadora? Ela é assustadora, mas ela não é nova, viu? A dependência química é uma doença crônica e ela sempre foi um problema de saúde pública. Aham. Assim, por ser crônica, a pessoa que pega a doença, ela fica. E aproximadamente 10% da população mundial tem essa doença. O que acho que está aparecendo mais e que apareceu nesse trabalho que você citou é o uso específico do crack, que é uma droga bastante destrutiva, assim, Aham. assim comparável ao estrago que a heroína faz, que é uma droga bastante complicada do ponto de vista de consequências clínicas, né? Uhum. Mas assim, a doença não é novidade, é uma doença que a gente Sim, sempre teve, a né? novidade é que o crack Sim, mata mais rapidamente, não é exatamente. isso? Exatamente, é isso mesmo. Ele é mais veloz na destruição, é uma coisa mais bandida, digamos assim, né? Sim, e nas consequências mentais, sociais, familiares, estrago nos outros órgãos do corpo, é uma droga bastante perigosa mesmo. Pois é. Agora, doutor José, uma coisa que eu não consigo achar lógica e nem explicação, talvez o senhor possa me dar uma luz e também aos nossos ouvintes, se todo mundo sabe que o crack é devastador, que é uma droga das mais perigosas, que mata, que deixa consequências trágicas, por que que as pessoas ainda usam, se atrevem a usar o crack, experimentam e se viciam no crack? Eu acho que a gente pode pensar assim, olha, Hum, é, o crack, ele é experimentado por quem já é dependente químico. certo, Assim, raramente uma pessoa começa a doença, a dependência química, usando o crack. certo. Geralmente começa com álcool ou maconha. Uhum, A pessoa já tem a dependência. E aí tem a oferta e não recusa. Porque se um traficante oferece crack para uma pessoa que não tem a dependência, realmente não vai aceitar. Porque é, sabe dos malefícios. Mas assim, acho que só para a gente entender, é mais fácil a gente comparar com uma outra dependência que é mais, que é mais aceita, que é a dependência da nicotina, do cigarro. uhum. Todo tabagista, todo fumante sabe que o cigarro dá câncer, pode dar impotência sexual, dá enfisema pulmonar, dá dezenas de doenças. Uhum, O fato dele saber que essa droga faz mal para ele, não tira a vontade dele de usar. uhum. E, inclusive, é isso uma das características que define a doença dependência. O sujeito é dependente de uma substância, ele não usa porque ele quer, é porque ele precisa. No caso do crack, o que se poderia tentar, eu acho que se deveria fazer, acho que é aí que existe a falha de abordagem, é um trabalho preventivo nessa população de dependentes ou de usuários de drogas. Certo. Para deixar, de repente o cara é viciado em álcool e cocaína. Aham. Quando ele está drogado, alguém chega com o crack e diz use também. E Isso, aí ele se dana todo, né? não, e é geralmente assim que acontece, o começo. A pessoa vai ao traficante buscar a sua maconha ou sua cocaína. Uhum. E aí o traficante presenteia ou apresenta a substância. Ou algum amigo com quem ele usa determinada substância, maconha ou cocaína, tem e dá para ele experimentar.
E provavelmente não, a maioria dos casos, com um uso já do crack, a pessoa fica dependente dele. Então ele já está fragilizado quando ele aceita o crack, é isso? Ele já está doente, Ele já já tem a está... doença. Uhum. Mas acho que é importante a gente salientar que mesmo que a pessoa não seja dependente químico, faça uso, que a gente chama recreativo vamos supor, de maconha. Uhum. Um adolescente que usa de vez em quando. Se ele utilizar o crack, ele pode se tornar dependente do crack, Certo. rapidamente. Uhum. O crack tem isso, né? Uma usada e a pessoa já fica dependente dele em uma usada só, né? Exatamente, esse é um risco, é uma das características que torna essa droga tão demoníaca, né? Uhum. Certo. E o que é que a gente pode fazer, doutor José? Porque todo mundo sabe que o problema está aí, está na cara, está nas famílias, nas ruas. Você vê aquelas pessoas feitos zumbis andando nas ruas maltrapilhas, sem identidade, nem parecem mais seres humanos, né? Está na cara da gente. Todo mundo tem uma história na família, de amigo, para contar de alguém que é usuário de crack. O que a gente faz para resolver isso ou tentar modificar? Então, eu acho que pensar essas questões, acho que é o começo. Até é importante a gente salientar que não é uma doença, o usuário de crack não é apenas das classes sociais mais baixas. A dependência química é uma doença muito democrática, então tem todas as classes sociais. Uhum. Existe dependente de crack em classe A, B, C, D e E, existe em todas as classes. O que chama atenção é o que está na rua. Uhum. Mas, na classe média e na classe alta, tem dependente de crack também. Mas só que fica escondido em casa, né? No começo. No começo, porque na família não aguenta também muito tempo. No começo. Depois também existem casos que, né, assim, todo mundo deve conhecer casos que as pessoas se tornam morador de rua, de classe média, tem informação, tem estudo e perde tudo e vai parar na rua. Isso também é muito comum na evolução do dependente químico. Mas o que fazer? Eu acho que como toda doença que é um problema de saúde pública, a melhor abordagem é a prevenção. Não que você não deva fazer o tratamento, acho que o tratamento é fundamental, a gente tem que investir em tratamento, isso é importante. Mas por ser uma doença que atinge tanta gente e tão rapidamente vem crescendo, acho que o trabalho deve ser na prevenção. A gente prevenindo vai ter menos casos, evidentemente vai ter menos prejuízos, vai ter mais condições de cuidar dos que a gente não conseguiu prevenir. Uhum. Eu acho que a questão que se coloca é como fazer essa prevenção. Certo. Porque, assim, a política de saúde mental do Brasil é bastante confusa, né? Não é muito clara o que se pretende, como se pretende. Em relação à dependência química, é pior ainda. Como se prevenir o uso de substâncias. Na minha opinião, acho que o primeiro, acho que um aspecto que é fundamental nessa prevenção é focar esse trabalho preventivo nas populações de risco, ou na população de risco, que são os usuários de substâncias, como maconha e cocaína. Porque são as pessoas que são mais propensas a começarem a usar. Sim. Já estão ali na boca do lobo, né? É que tem risco, né? Assim, o traficante não vai oferecer para você, para mim, Sim. crack. Ele não vai oferecer. Ele vai oferecer para quem vai lá comprar maconha ou cocaína. Certo. Tá, agora, então teria que localizar quem usa maconha, cocaína, para fazer essa prevenção, né? Normalmente as pessoas usam drogas ilícitas, elas usam escondido. Então fica difícil para chegar nessas pessoas, não? Olha, não sei se é tão difícil. Acho que as famílias sabem quais são os componentes da sua família que usam maconha ou que bebem, fazem uso de álcool de maneira mais abusiva. Ou até mesmo de cocaína. As famílias sabem. Mas eu acho que realmente um desafio para o poder público atingir essa população. Pois fazer. Esse é um desafio. Que acho que isso é um trabalho para os especialistas na área de marketing, né? De como fazer o trabalho educativo, informativo. Ou então a família deixar de tampar o sol com a peneira e chegar juntos. E olha, a gente sabe que você usa, então se você está na cocaína, não use o crack.
Por favor, o crack vai te matar. A gente vai tentar te tratar aí na cocaína, não passe para outra droga mais forte. Seria um método, doutor? Seria ótimo se isso fosse possível. Acontece, tem uma outra característica na dependência química, que é o que o usuário, ele dificilmente ele reconhece que ele tem problema no uso. Uhum. Ele acha que ele usa para quando quer, que isso não é problema para a vida dele, principalmente se for jovem, né? Não admite, né? Não, isso é tranquilo, eu paro, todo mundo usa, todo mundo que é legal usa, eu também sou legal, então eu uso. E o familiar falar para ele não usar pode até ser um reforço para ele usar. Sim. Então é difícil, é uma abordagem difícil. Uhum. É complicado. E proibir de vez, como são drogas ilícitas, são proibidas. Tem muita gente que fala em liberação das drogas. Daria certo, doutor? Olha, tem algumas experiências no mundo, né? Algumas com resultados melhores, outras não. O que acho que a gente tem que pensar, eu acho que não adianta manter do jeito que está. Eu acho que a criminalização do uso não trouxe nenhum resultado benéfico para a saúde da população. As pessoas continuam usando. A questão da política de combate às drogas também não reduz o consumo. Simplesmente liberar, né? Então libera a maconha e tem que liberar a cocaína, tem que liberar o crack, a heroína. Né? Por quê? Vai libera tudo. Então, né? Mas libera o que é uma droga, as drogas leves. Mas o que é uma droga leve? Se a maconha não provoca... A maconha em si pode provocar doenças gravíssimas. Uhum. Né? Além de facilitar a entrada em outras substâncias, ela em si já é uma substância que pode alterar gravemente o funcionamento do corpo da pessoa. Uhum. Então, o que é? Então, libera só a maconha, controla o uso de maconha. São discussões que a sociedade precisa fazer. Eu acho que está fazendo, acho que tem que levar mais a sério, até para tentar conter a expansão dessa doença. Uhum. É impressionante. Agora, doutor, por que precisa o sujeito chegar lá no fundo do poço, quando ele está assim, que não tem mais jeito? Aí ele pensa em se recuperar e muitos se recuperam, né? Há condições de sair do crack ou, como o pessoal costuma dizer, o dependente de crack tem duas saídas, o cemitério ou a cadeia. Tem uma terceira saída para ele? Que é a clínica. Uhum. O terceiro C, né? A clínica. Uhum. É o tratamento. Que mesmo com tratamento, as chances de manutenção da abstinência, a gente não fala em cura, são pequenas. Porque, infelizmente, o que a psicologia, o que a medicina evoluiu até hoje, assim, em termos de medicação, tratamento, a gente não consegue um resultado muito acima de 30% de resultado de manutenção de abstinência, mesmo fazendo tratamento do dependente de crack. Então, de cada 10 pessoas que fazem tratamento, 3 vão conseguir manter a abstinência por um tempo maior. O que, em termos de saúde, é muito pouco. Verdade. Mas é o que a gente tem. Ele sem tratamento é menos de é menos de 10% das pessoas que tentam parar de usar crack sem tratamento conseguem. Ou seja, é quase nenhum. Né? Então, acho que deve investir no tratamento, um tratamento sério, né, com profissionais especializados, para aumentar um pouquinho a chance, a probabilidade desse paciente ter chance de ter um futuro melhor. E não morrer rapidamente em consequência dessa doença. É verdade. Há uma expectativa, doutor, que no futuro próximo a gente possa aumentar esse índice de pessoas que ficam em abstinência e conseguem ficar em abstinência? Será que essa tragédia do crack ela tem um tempo para acontecer e vai morrer muita gente e vai se drogar ainda muita gente até que haja aquele estalo em que os jovens vão dizer, pelo amor de Deus, esse troço mata, eu não quero. Será que vai demorar muito tempo isso? E vai acontecer um dia? Olha, Mara, acho que assim, uma coisa que a gente tem que ver é que a humanidade sempre usou droga que altera o funcionamento cerebral, seja álcool, seja maconha, sejam ervas, né? Sempre usou. Mesmo que não houvesse o crack, haveria uma outra substância que estaria fazendo um papel semelhante na doença dessa população. É como se houvesse uma certa atração de parte da população
para alterar o seu funcionamento mental, para poder obter prazer na vida através de uma substância química, seja álcool, maconha, cocaína ou crack. Então, essa população, eu acho que infelizmente vai se manter. O que pode dar alguma mudança são os tratamentos genéticos, né, que ainda estão engatinhando. Talvez a gente possa, num futuro breve, identificar aquelas crianças que têm uma alteração genética, que caso elas entrem em contato com uma substância como álcool, ela vai se tornar alcoolista, entendeu? E aí tem um trabalho em cima dessa população, mas isso hoje a gente não tem. A gente não tem também medicamentos que tirem a vontade de usar. Isso a gente infelizmente não tem. Então, o dependente químico, ele, mesmo fazendo tratamento, mesmo se mantendo abstinência, ele sente vontade de usar a substância para o resto da vida. E aí qualquer tristeza maior, um escorregão aí no dia a dia, ele volta, né? Um incentivo para ele voltar à droga, porque aí a sensação dele melhora, a sensação de bem-estar dele, né? É verdade, tem mais um complicador. É uma doença, assim, a dependência química, ela não é exclusiva de uma substância. Imagina um dependente de cocaína ou de crack. Ele consegue manter a abstinência. Aí fica um ano, aí o Brasil ganha a próxima Copa. Todo mundo vai festejar e aí todo mundo bebe, oferecem bebida para ele, ele bebe. Ele, sob o efeito do álcool, o álcool no cérebro dele vai reativar a dependência dele, ele rapidamente vai estar voltando, não, pode passar a fazer uso abusivo do álcool, mas também ele, e o que é mais provável, vai voltar a usar a droga de preferência dele. Exatamente. Só uma vez não vai fazer diferença, tu comemorando aqui o Brasil não, e tal, né? Não, assim, a nossa sociedade é hipócrita, porque a gente oferece nas propagandas, assim, voltando ao exemplo do futebol, uma das patrocinadoras da Copa é uma empresa que vende álcool, né? Vende cerveja, e vai se falar o tempo todo de cerveja. É verdade. Né? É verdade. A gente faz... a gente cutuca a cobra com vara curta, né? Sim. É bem isso depois mesmo. Depois reclama que a pessoa fica... que os doentes não conseguem se recuperar. É desse jeito mesmo. Então, nós precisamos de todo um trabalho de consciência, e não é só de quem usa e abusa da droga, é da sociedade em geral, né? Eu acho também. Tá certo. Então, nós vamos ter que ainda ralar muito para chegar lá, mas paciência, é o que se tem que fazer, né, doutor? Mas eu acho que é bastante oportuno, assim, as pessoas conversarem, acho que um programa como o seu, de estar mostrando para as pessoas, né, assim, os lados do problema, para as pessoas refletirem, conversarem com seus familiares, com seus amigos. Eu acho que a gente precisa fazer isso. A troca de ideias é importante. Esses dias eu conversava com minha irmã e outros parentes e tal, comentando exatamente isso, que felizmente na nossa família a gente não tem nenhum dependente químico, assim, de drogas fortes e tal. Nem alcoólatra a gente não tem na família, felizmente, porque hoje em dia é raro, né? Sempre alguém tem na família uma pessoa doente desse mal. Eu disse, mas mesmo assim a gente tem que se preocupar muito com os netos que virão daqui a alguns anos, com os sobrinhos netos, com os primos, mas, né? Com as crianças que vão chegar. Você tem que, desde bebezinho, já cuidar, abraçar e explicar, e não deixar que caia na mão de traficante e de gente que leve para esse caminho tortuoso e difícil. Não é isso? É isso mesmo. Tá bom. Doutor José, muitíssimo obrigada pela entrevista, um grande abraço. Nós vamos conversar mais vezes sobre isso, esse assunto é muito importante, sabe? Eu também acho importante, estou à disposição de vocês. Agradecemos muito, doutor, um grande abraço. Tchau, tchau. Conversei com o doutor José Leão de Carvalho Júnior, médico psiquiatra, ele é da clínica, cadê o nome da clínica aqui? Nova Esperança, que já atendeu 4.968 pacientes em regime de internamento, e lá o tratamento é baseado em um procedimento individualizado. A Nova Esperança, para a clínica, a família tem um papel importante na reabilitação dos pacientes e por isso recebe atenção especial. Não é só jogar o cara lá na clínica e dizer, façam pela vida. Não, a família tem que estar junto, gente.
tem que estar junto e tem que estar pronta para absorver e abraçar esse dependente químico. É complicado? Eu sei que é complicado. É triste? Eu sei que é triste. Mas é o único jeito, é através do amor. Pela dor, ele fica com outros seres, com cemitério e com cadeia. Pelo amor, talvez tenha a chance de recuperação aí, né?